Temos que estar sempre preparados com palavras para nós estarmos levando a quem necessita, aos nossos irmãos, aqueles que precisam ouvir a palavras, mas palavras que venham do Senhor ao nosso coração, para que nós possamos estar falando a quem necessita. Em Efésios 4:29, ele diz assim: não saia da tua boca de vós nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e sim transmita graças aos que ouvem. Nós precisamos em todo o tempo estar preparado para levar palavras a quem necessita, e não são simples palavras, mas aquelas que venham acolher aos corações. Eu grifei, só para vocês terem ideia mais ou menos do que eu estou falando, e o significado das palavras que eu quero falar, que nós temos que ter em nosso coração em todo o tempo. Aqui ele fala para nós levarmos palavras que edifiquem. Um exemplo: no dia do meu aniversário, eu acordei com a saudade imensa, e assim que eu abri, recebi muitas palavras, e eu grifei uma que dizia assim: que Ele multiplique sua unção, sua alegria, sua saúde, sua força, e o amor dele sobre você e todos aqueles, e o amor sobre você e a todos os que cercam. Saiba que você é especial aos olhos do Senhor e para todos nós, sendo repleto de cuidados de Deus, sempre tão amorosa e dedicada a esse chamado. Que o Senhor continue te capacitando, renovando e ampliando o seu ministério, na transformação de vidas. Há coisa melhor para você ler de manhã quando você acorda com seu coração cheio de saudades e com tristeza? Essas palavras, quando eu comecei a ler, ela me encheu o meu coração, me encheu de alegria, e aquela saudade que estava batendo no meu coração, ela diminuiu. Então essas palavras que eu estou dizendo aqui, essas palavras que eu quero falar, são essas palavras que nós temos que edificar os nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, ou aquele que você não conhece, mas que você sabe que está passando por algo. Apenas escreva, como foram muitas palavras escritas para mim, mas que naquela manhã, assim que eu acordei, essas palavras vieram somente a estar dentro do meu coração, a entrar como uma flecha. Era assim, era Deus falando: tu não está só, e essa saudade vai estar sempre contigo, mas eu estou contigo também. Eu vou te capacitar, eu vou te renovar, eu vou te transformar, para em cada tempo você esteja preparado. É assim que nós temos que andar, armados com palavras e coração cheio do amor de Deus, para estar pronto para levar para quem necessitar. E há muita gente dentro da igreja, muita gente na nossa família, muita gente dos nossos amigos, muita gente que nós não conhecemos, mas que estão precisando verdadeiramente só de uma palavra, ou mesmo de um abraço. Às vezes nós saímos na rua, temos até não queremos às vezes dar um abraço em determinadas pessoas porque estão pedindo, e até mesmo a gente vai dar e elas não deixam a gente chegar perto delas por o estado dela. Mas essas pessoas também precisam ouvir a palavra do Senhor. Essas pessoas precisam conhecer o amor de Deus, porque o amor de Deus tem que ser para mim, para você e para todos que estão aqui e que vivem nesse mundo cercado de tanto mal. Então nós precisamos a cada dia estar preparado verdadeiramente no nosso coração, na nossa mente, com coisas que edifiquem aqui. Ultimamente na igreja
nós estamos falando muito da unidade, de você procurar estar sempre vendo aquele irmão que está precisando de ajuda, para você estar sempre ajudando a quem estiver precisando. É assim que a gente tem que estar, sempre com o nosso coração cheio do amor de Deus, cheio de palavras desse tipo aqui, para que a pessoa precise ouvir e ela precise saber que ela é especial para o Senhor, ela é importante para Deus. Aqui eu não ouvi a palavra como vindo do mistério, eu vi o Senhor falando no meu coração logo cedo, e eu vi que naquele dia eu me senti mais forte, e deixei um pouco a saudade e a tristeza de lado, porque recebi logo cedo do Senhor aquilo que eu pedia para Ele. É assim que precisamos andar, em todo o tempo, né? O propósito é sempre edificar e ouvir quem precisar falar. Paulo aqui em Efésios 4, ele diz justamente isso. Aqui é a nova vida, aqui é o que nós temos que ser. O Efésios 4 fala sobre isso. E o meu coração fica cheio sempre de amor. E nós vamos ler em Mateus 25. Mateus 25, 35 ao 40. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que fizemos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e os hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondeu: dirá, em verdade lhes digo, que sempre que eu fizer a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que eu fizer. É assim que nós temos que fazer. Aqui o Senhor fala que nós temos que ir e fazer aquilo que você vê, aquele que está com fome, que você possa estar abençoando com comida, aquele que estiver nu, que você possa estar abençoando. Nosso pastor, uma vez ele falou que ele estava no dia chuvoso, com muito frio e chovendo muito, e ele foi ao mercado e ele viu uma pessoa descalça, e ele disse que aquilo doeu no coração dele. Verdadeiramente é esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É nós sentirmos que aquilo que as pessoas estão passando, se você pode ajudar, ajude naquela hora. E se você não pode, leve uma palavra de amor de Deus a ela, para que ela saiba que pelo menos há um Deus que vê tudo. Não sou eu nem você que vamos dar o melhor para ela, mas Deus nos faz levar algo especial para aquela pessoa. E nós precisamos estar sempre assim, pronto para fazer para quem e nós não conhecemos. Isso daqui é na rua, isso daqui são vizinhos até que às vezes a gente nem sabe que pessoas do nosso lado estão passando necessidade. Uma vez aconteceu algo na nossa rua e eu fiquei entristecida por uma pessoa estar passando por tanto sofrimento e nós nem sabemos. A gente não sabia de nada, só no final que a gente veio saber. E o Senhor me fez ir em casa por casa da minha rua e fui orar naqueles lares. Um a um, nós se juntamos à família e nós fomos orar. Então que a gente possa, em todo o tempo,
está preparado para isso. E se a gente achar que não está, que a gente possa pedir ao Senhor que a cada manhã Ele nos renove, que a cada manhã Ele nos transforme, a cada manhã Ele nos faça ver verdadeiramente o que nós temos que fazer neste mundo, que Ele possa verdadeiramente a cada manhã colocar em nosso coração o amor dEle, colocar em nossa cabeça, em nossa boca, as palavras que nós temos que sair e fazer e falar neste mundo. Porque assim como eu me senti o Senhor verdadeiramente falando comigo, eu sei que se nós fazer a mesma coisa para um amigo ou até mesmo para um familiar, às vezes é mais difícil falar com um familiar do que com uma pessoa estranha ou com um amigo. Às vezes a gente tem mais capacidade de falar com uma pessoa estranha, com um amigo de trabalho, do que com o sangue, com a própria família. E às vezes a nossa própria família está precisando de ouvir esse tipo de palavra, esse tipo de consolo. E nós temos que ir. Nós temos que deixar a vergonha, nós temos que deixar o sentimento que possa nos prender, e a gente tem que ir. Eu estou aprendendo isso, porque eu mal falava do Senhor para minha família, e hoje eu falo mais e mais. E hoje eu digo para eles o quanto eu sou feliz com o meu Deus. E hoje eu tento fazer que eles vejam como nós mudamos, como nós hoje temos um Deus que tudo pode fazer e que Ele verdadeiramente nos sustenta a cada manhã. Então hoje eu tento falar com minha família, hoje eu tento falar com amigos, com desconhecidos, com quem eu encontrar e achar aquela brechinha que o Senhor dá para nós. O Senhor tem hora que Ele dá aquela brecha e abre aquela janela onde essa oportunidade você não pode deixar passar. É nessa hora que Ele te dá aquela brecha e você vai lá e planta aquela sementinha. E aquela sementinha o Senhor vai regar. Aquela sementinha o Senhor vai fazer crescer. Não somos nós. Nós somos instrumentos do Senhor. Mas nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar firme na rocha. E nós temos que deixar a vergonha de lado, o medo do lado, seja o que for que estivermos nos paralisando. No dia que eu li essas palavras, a tristeza estava bem grande, mas o Senhor me fez ver o quanto Ele me ama. Então que nossas palavras e a palavra do Senhor nos diz que da nossa boca não pode sair nada de mal, que possamos em todo o tempo abençoar a quem necessita. Que você possa ser o instrumento do Senhor, que você possa abençoar a sua família, que você possa abençoar seus amigos, que você possa abençoar um mendigo, um morador de rua, uma pessoa que esteja precisando, que possamos estar sempre no caminho do Senhor e sempre marchando, para que possamos aprender mais e mais. Aqui na casa do Senhor nós aprendemos o que é unidade. Aqui nós estamos aprendendo a estar juntos. Aqui nós estamos aprendendo que o irmão que está do seu lado, ele precisa de você. Que ele precisa saber que ele não está só, nem aqui, nem em lugar nenhum. Que ele pode contar com nossas orações. Se for só isso, nossas orações têm poder. Nós somos pobres pecadores, mas o Senhor escuta as nossas orações. Que seja só uma oração que você possa dar, dê, porque essa oração tem muito poder. Hoje eu ouvi de uma pessoa na empresa que eu estou trabalhando, ela disse assim: Fran, você é a resposta de Deus às minhas orações. E tem coisa melhor de você ouvir isso? Que o Senhor te levou para um caminho que você não imaginava, mas que Ele tinha algo com você lá. E que Ele te capacita para você fazer. Por mais que medo você tenha, mas você ouvindo isso te prova que o Senhor está contigo e que o Senhor está te fortalecendo
e que é lá que você vai frutificar, é lá que você vai plantar a sementinha dele, é lá que vai vir frutos, em nome de Jesus. E é assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que estar preparados. Eu não estou preparada, mas o Senhor está me preparando. Eu não sou forte, mas o Senhor está a cada manhã me fortalecendo. Eu não sou capacitada ainda, mas Ele está me dando a honra de falar na hora certa, de trazer palavras de consolo a quem está necessitando. E eu trabalho geralmente só com homens. É muito difícil. Mas desde que eu comecei a trabalhar, trabalhei 5 anos numa empresa só com homens, depois trabalhei 19 anos numa parte só de vendas de peça onde só tinha homens, e agora eu estou só com homens e são 120 homens. Então o Senhor vai tratar, porque lá tem gente, lá tem ex-pastores, lá tem ex-obreiros, lá tem ex-presbíteros, lá tem ex-crentes, cristãos, tem tudo. Mas para a honra e glória do Senhor, eu sei que eu vou alcançar a cada um que o Senhor tem um propósito lá. Porque eu estou levando a palavra do Senhor. Eu estou agindo conforme Ele está pondo no meu coração. E é assim que cada um de nós tem que fazer. No seu local de trabalho, fale da palavra do Senhor quando você tiver oportunidade. O seu trabalho é uma ferramenta para o Senhor, principalmente quando Ele sabe que lá tem filhos que estão afastados da palavra, mas que Ele sabe que são filhos que vão dar frutos ainda. São filhos que Ele não abandonou. São filhos que pensam que estão abandonados, mas não estão. O Senhor não abandona a nenhum de nós. Nós abandonamos o Senhor. Nós deixamos Ele de lado. Nós trocamos eles às vezes por um momento de alegria, por um momento de prazer, por um momento em paz. Mas nós temos que ter, às vezes, o nosso mesmo, nossos descansos. Mas eu estou falando é que muitos que estão lá trocaram o Senhor por muito pouco. Trocou o Senhor por uma bebida. Trocou o Senhor até por uma mulher. Porque há a mulher sábia e há a mulher que não são sábias. A mulher que afasta os homens da igreja e a mulher que trazem os homens para a igreja. Como há homens que trazem as mulheres para a igreja. Então eu sei que em todo o tempo o Senhor só espera de mim e de você que a gente possa seguir em frente, levando a palavra do Senhor, só edificando, mais nada. Não cobre nada daquele que já se sente menor, não cobre nada daquele que já se sente incapaz, não cobre nada daquele que já se sente culpado. Apenas diga a ele que o Senhor ama ele. Leve a palavra do Senhor para edificar vidas e não para deixar a pessoa triste ou achar que é menor de qualquer uma. Porque para Deus nós somos todos iguais. Ele não tem distinção de nenhum de nós. Nós somos todos filhos de Deus. Então que possamos em todo o tempo ter a honra de falar do nosso Deus, ter o prazer de falar para o nosso Deus a quem estiver necessitando, a quem estiver precisando. E se o Senhor logo cedo colocar algo no seu coração, ou uma lembrança de uma pessoa, mande uma mensagem, mande uma palavra, mande um bom dia, Deus te ama. Às vezes isso ajuda muito. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: ai, Fran, eu estava bem precisando de falar agora. Que bom que você falou um oi para mim. Então, que o Senhor possa, em todo o tempo, nos mostrar a quem levar a palavra. Tirar todo o medo do nosso coração, tirar toda a aflição, tirar tudo que possa nos bloquear de levar algo melhor, uma palavra para quem quiser ouvir. E saiba, tem muita gente que quer ouvir. Tem muita gente que necessita saber que Deus não abandonou ele. Tem muita gente que necessita saber que Deus o ama, mesmo ele estando pecador, mesmo ele sendo um pecador, porque nós todos somos pecadores. Não existe, nós não somos nenhum anjo. E nós não estamos aqui para falar disso.
mas apenas levar a palavra do Senhor e o amor dele, para que todos venham conhecer. E nunca se esqueça da sua família. Há sempre no meio de nós, da nossa própria parentela, pessoas que precisam ouvir o amor de Deus. E elas também necessitam. Por mais que a gente tenha um certo bloqueio com família, mas a gente precisa falar com a família. Porque às vezes até no orar a gente fica receoso porque a gente sabe aquilo que a pessoa está passando. E às vezes a gente tem medo da pessoa dizer, ela está orando só porque eu estou passando por isso. Mas mesmo assim, vamos orar. Porque é no orar que o Senhor trabalha. E Ele sabe que eu estou orando porque Ele está mandando. Então Ele vai lá e Ele age. O Espírito Santo derrama e Ele faz agir. Então a gente somente temos que confiar na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem em nossas vidas e aquilo que Ele vai fazer na vida de quem precisa conhecer a palavra dele. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade.